A paz! Bom, eu sou o pastor Cláudio Piragini e esse é o podcast de liderança. É um podcast voltado para treinamento de irmãos, pessoas, amigos, que falam um pouco sobre essa questão de crescimento. Vários temas nós já abordamos nesse tempo. E se você está aqui comigo, seguindo esse canal, não esquece de compartilhar, dar seu like, dar sua opinião, falar um pouquinho sobre as coisas que você acredita que aprendeu aqui, o que você ouviu aqui, que são legais. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas habilidades que a gente precisa desenvolver no decorrer da nossa vida e da nossa carreira. Habilidades que são importantes para nós, né? Eu estava lendo um versículo, geralmente eu não uso versículo no podcast, até porque eu sei que tem muita gente que assiste e que não é, né, é evangélico e tudo, mas como eu sou um pastor, eu quero usar um versículo hoje e vou me dar total liberdade para fazer isso, né? E nesse versículo que eu vou ler aqui para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões dessas habilidades, né? A questão é o seguinte. Bom, vamos lá, vamos me concentrando aqui com vocês. O versículo está em Filipenses, capítulo 2, e esse versículo falou muito comigo hoje de manhã. Pois Deus está agindo em vocês, olha que bonito isso, Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo, olha que forte, e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Vamos repetir. Deus está agindo, está operando, está manifestando, está mostrando, demonstrando, dando a vocês o desejo. O desejo do quê? De realizar. O desejo e o poder de realizar a força, a graça, a condição, aquilo que é do agrado dele. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso? Vamos tentar entender melhor sobre isso? Às vezes a gente pensa que os nossos desejos, eles são só da nossa cabeça. A gente acha, não, mas estou com essa ideia, estou com esse pensamento, com essa vontade. E a gente não percebe que o que o apóstolo Paulo está falando em Filipenses 2,13, que Deus é quem está gerando esse desejo, é Ele que está agindo, trazendo esse desejo. E às vezes o desejo de ajudar alguém, o desejo de socorrer, o desejo de investir, de crescer, de avançar, de estudar, de fazer determinada profissão. A gente pensa que se eu fizer isso, talvez eu esteja sendo orgulhoso, ou por isso eu estou sendo um pouco vaidoso, para que fazer isso, para que não deixar isso para lá? E às vezes é Deus mesmo, né, de acordo com Filipenses 2,13, que está agindo, né, dando esse desejo ao seu coração. E esse desejo do seu coração, quando você o atende, quando você vai nessa direção, ele está levando você a fazer realizações, poderes, manifestações maiores. E aí a primeira parte é interessante, porque se eu tivesse só o desejo, então ficaria no mundo das ideias, né? Eu tenho desejo, tenho pensamento, eu tenho vontade, tudo bem, isso é uma coisa que aconteceu, veio da minha cabeça, mas eu sei lá por que isso aconteceu. Bom, tá bom, isso é uma parte. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Deus nos dá o poder de realizar. E o que é esse poder? São as portas que se abrem, as conexões que são feitas, as oportunidades que surgem, as bênçãos que você consegue, os recursos que apresenta, os patrocinadores, as pessoas que te financiam, as pessoas que acreditam nos teus planos, as pessoas que vendem para você o projeto que você está construindo, são pessoas que Deus coloca no seu caminho, são pessoas que Deus age, né, através dessas pessoas para que você possa avançar e para que você possa crescer. Bom, olha, isso é forte, porque muitas vezes você não sabe como você vai fazer. Muitas vezes eu não sei como eu vou fazer. Eu tenho o desejo, eu tenho a vontade. Deus trabalha nesse desejo do meu coração e Ele fala, olha, Klaus, você precisa cuidar das crianças, as crianças são importantes, você tem que cuidar de crianças, e esse desejo vai ardendo, vai consumindo você. Tem um autor bacana, que é Bill Hybels, né, que ele chama isso de um descontentamento. Você vai ficando descontente, você vai ficando triste se você não fizer aquilo, você sente que tua vida está passando
parece que você está perdendo tempo se você não fizer. Muito legal, né? Essa expressão. É um descontentamento santo, ou seja, um descontentamento que não tem nada a ver com a tristeza da alma no sentido de tédio ou no sentido de estar angustiado, mas é um descontentamento de quem está dizendo assim: eu não aguento mais essa realidade, eu preciso mudar isso, é esse descontentamento santo, eu preciso me separar para isso. Muita gente que eu conheço, mas eu conheço muita gente que recebe esse descontentamento da parte de Deus, que recebe esse desejo da parte de Deus, que sente isso, não, às vezes nem sabe que é Deus, porque eu também não sei às vezes que é Deus, mas sente essa angústia da alma, esse desejo de se envolver com isso, e ele para no processo, ele abandona esse processo porque ele não acredita que pode fazer alguma coisa, ou porque ele acredita que a vida dele já está muito ocupada, ou porque ele tem muitos problemas, ou porque ele tem coisas para fazer, ou que isso é uma coisa da cabeça dele que não tem nada a ver e tal. Mas aí a Bíblia vai dizer, é Deus quem está lançando esse desejo. Mas se Deus lançar só o desejo, tudo bem. Aí você falaria, mas eu não tenho como fazer. Mas aí, olha que interessante, mas ele também vai te dar o poder de realizar. E aí que quando a gente tem uma expressão que a gente costuma usar muito comum, que é assim, quando você põe o pé na água, né, quando você fala, vou pôr o pé na água, a pessoa vai e começa a entender que as portas vão se abrindo, porque o poder de realizar, ele está na ação. É no movimento que isso vai acontecer. Quando você começa a se movimentar, quando você começa a acreditar, quando você começa a falar do seu assunto, quando você começa a espalhar para os outros que você está envolvido com isso, e aí o poder de realizar começa a surgir aí. E o que é esse poder de realizar? É que tudo vai ser fácil? É que você vai conseguir fazer tudo na hora que você quiser? Que você vai ter todo o dinheiro caindo do céu? Não, não é nada disso. É que ele vai abrindo portas, ele vai abrindo oportunidades, ele vai fazendo pessoas conectarem com você, porque você foi na direção daquele descontentamento santo. Então, mudar o nosso pensamento, né, para essa ideia de que nós precisamos estar focados no que temos que realizar, e não no que podemos e nem no que sentimos. Porque o pensamento da maioria das pessoas está dizendo assim, eu quero ser valorizado, eu quero ser reconhecido, eu quero que as pessoas me deem muita atenção, eu quero que as pessoas reconheçam o meu talento, mas quando que eu reconheço o seu talento? Quando que eu consigo te valorizar? É quando eu vejo a realização do que você está fazendo. Então tem gente que, por exemplo, é focado no desejo, sua vida está focada nos sonhos, pensamentos, e tem gente que é focado na realização. Eu vou realizar esse desejo, então eu vou criar etapas, eu vou criar planos, eu vou fazer planejamentos, eu vou ter metas, eu vou conversar sobre o assunto, e esse poder de Deus de realizar não é que vai cair do céu, não é que a pessoa vai chegar para você e vai falar, vou pagar toda a tua conta, vai abrir os caminhos para que você possa realizar aquilo. E aí tem um segredo para você. Como dizem os coaches, tem uma chave, vou te dar uma chave. A chave é muito simples, eu preciso pegar esse desejo, localizá-lo dentro do meu coração, procurar em oração, em busca, em comunhão, e não 1000 coisas, e não me preocupar com 30 mil ministérios, e não me preocupar em fazer 50 mil coisas na igreja, ou no meu voluntariado, ou também no meu trabalho, mas procurar esse desejo, e às vezes eu não consigo me separar totalmente para ele, porque eu não tenho tempo para isso, mas pegar esse desejo e me separar pelo menos uma parte da minha energia, no meu tempo, para eu conseguir fazer aquilo que está no meu coração. E aí eu deixo de ser um cara do mundo das ideias do cara da teoria para o cara da prática, que eu vou começar então a buscar essa realização. E aí eu vou focar o quê? Eu vou focar resultado, eu não vou focar, por exemplo, se eu conseguir atingir todo o meu sonho, todo o meu projeto, mas o quanto eu caminhei na direção desse desejo. E aí está o segredo. A chave é que eu comecei a realizar, e isso me traz o quê? Sucesso. O que é sucesso? Como a gente entende o sucesso hoje? O sucesso está no poder de você realizar aquilo que estava no seu coração. Então quando você fala assim, eu construí minha casa, eu tive um sucesso, eu construí. Não tem problema ter sucesso, né? Tem muita gente que fica assustado. Eu consegui resolver o problema do meu casamento. Você teve sucesso.
você conseguiu resolver o problema. Talvez não foi da casa que você sonhou, assim, no sentido de que você queria uma casa, de um palácio, mas você construiu a sua casa, você realizou e Deus te deu esse poder para você realizar. Como eu meço o sucesso? Eu meço o sucesso pela quantidade de realização daquilo que eu desejei, daquilo que eu me programei, do que eu planejei que eu deveria alcançar. E quem pôs esse desejo no meu coração foi Deus. Então, antes de eu começar, eu tenho que ir lá, falar com Deus, procurar e tal. Agora, a maioria das pessoas não entendem que o poder da realização, para encontrar esse sucesso, está no processo, está no caminho. Está você andando. Então você fala, bom, eu quero fazer uma faculdade. Deus te colocou o desejo de você fazer uma faculdade. Que bênção! O desejo está no mundo das ideias. Deus colocou esse desejo. Você orou, confirmou, tudo mais. Mas você não tem condição de fazer uma faculdade. Então você vai começar agora a ir na direção dessa faculdade e Deus vai operar, né, abrindo portas, dando bolsas. Eu não sei o milagre que Deus vai fazer, mas você vai fazer, porque o poder, aleluia, eu estou crente hoje, de realizar vai vir sobre sua vida. E aí quando você começa então a exercer esse poder de realizar, você vai galgando sucessos, né? A porta abriu, a matrícula saiu, o primeiro semestre terminou, até você chegar no último. E esses pequenos sucessos vão te dando autoridade, vão fazendo você acreditar, vão fazendo você viver aquilo que estava no seu coração. Então hoje eu estava pensando nesse texto, quantas coisas a gente já realizou esse ano, nesses 2 anos de pandemia, apesar de tudo que a gente passou na pandemia, quantos projetos nós já fizemos, quantas coisas já aconteceram aqui na igreja. E aí você fala, mas é tudo a cabeça do Klaus, é tudo a cabeça dos líderes da igreja. Não, é Deus que coloca o desejo, mas Ele também nos dá o poder de realizar. E fazendo isso, Ele abre as portas e você consegue então chegar no lugar onde Ele planejou para você, naquilo que Ele quer fazer. E por que, né, gente? Por que Deus trabalha assim? Porque essa realização daquilo que você vai fazer, ela vai abrir portas para outras pessoas, ela vai gerar recursos, ela vai abençoar outras vidas. Talvez esse descontentamento santo seu seja voltado para uma área onde Deus quer levantar alguém para você ser a resposta da oração daquela pessoa, e Deus vai levantar você para ser essa pessoa. Então Ele vai criar o espaço, você vai ser o médico que vai ser o médico sem fronteira, você vai ser o advogado que vai ajudar pessoas que Deus quer ajudar, tendo seu trabalho, tendo a sua clínica, tendo seus projetos, mas Deus vai usar você nessa direção. Mesma coisa também como líder. O líder, ele tem desejos, ele vai olhar naquele projeto que ele tem lá no seu trabalho, vai perceber que ele tem áreas que ele precisa ser recuperadas, áreas que precisam ser melhoradas, áreas que precisam ser levantadas. Ele vai olhar isso aí e vai falar, tá bom, gente, então vamos trabalhar. Se ficar no desejo, agora ele vai ter que ter o quê? A realização, o poder de realizar. E quando ele tem esse poder de realizar, né, ele começa a fazer essas atitudes, aquelas áreas, aqueles muros que a gente fala caídos, né, aqueles projetos que estavam abandonados, ou aquilo que ia causar uma deficiência no futuro, já começam a ser resolvidos antes. Então, não fique parado. Não fique esperando, não fique só achando que vai estar tudo bem, vai estar tudo no momento maravilhoso, onde você não vai ter problema nenhum, que você vai poder fazer esses projetos. As coisas têm que ir acontecendo no meio das batalhas mesmo da vida, no meio das dificuldades. Às vezes você vai ter que fazer renúncias. Esse poder de realizar, como eu disse, envolve também algumas renúncias. Mas Deus não vai me dar o poder de realizar? Vai, então não preciso fazer nada. Não, você vai ter que correr a corrida, vai ter que, até o final da batalha, vai ter que chegar até o último momento da tua vida, entendeu? Ali no sentido de você falar, estou dando meu sangue mesmo, o último momento da vida, assim que eu falo, é aquilo que você fala, meu Deus, acho que eu não vou aguentar, mas você continua e Deus vai fazer na sua vida. E por que isso? Porque Ele quer que você realize aquilo que é do agrado dEle. Então, às vezes a gente acha que aquilo que nós estamos fazendo é só do nosso agrado, mas Deus está falando, não, eu quero dar uma casa para esse meu servo, eu quero abençoar esse trabalho para o meu irmão, eu quero ver a bênção naquela família, eu quero ver que esse projeto vai alimentar pessoas, eu quero ver que essa pessoa que não tem recurso, não tem dinheiro, vai ser suprida de alguma maneira, e Deus está usando a tua vida. Então,
essas coisas todas, né, que a gente está ministrando, elas vão fazendo a gente pensar nessa questão que a gente tem que fazer uma transposição, uma mudança de pensamento, uma ruptura mesmo, que é o dia que você fala assim, bom, eu vou começar a pegar um desejo, um projeto, não precisa ser 10, não precisa ser 20. Ah, mas tem tanta coisa na minha cabeça, eu escuto muito isso. Ah, eu tenho tantas ideias, mas não consigo fazer nenhuma. A pior coisa que você pode fazer é você ter 50 ideias e você não sabe lutar batalhas em várias frentes. Se você quiser saber sobre isso, tem uma pregação que eu fiz sobre batalhas em várias frentes. Tem gente que não tem ainda a liderança para lutar batalhas em várias frentes. Então escolhe uma batalha e essa batalha vai ser o que você vai tirar do papel, que você vai realizar. E aí você começa a orar, você começa a falar com Deus, você começa a procurar. E aí quando você começa a ver as coisas acontecendo, dá uma alegria no teu coração, você sai daquele tédio, você começa a dizer, Senhor, como é bom isso, né? Como é gostoso ver que essa porta abriu, que aquela doação chegou, que aquele projeto foi dar certo, que a pessoa me atendeu, que a outra pessoa gostou do meu que eu tenho para fazer. Isso vai te dando coragem, vai te amadurecendo, vai te fazendo ser um pouco mais íntegro para você poder receber projetos maiores, para você poder ser colocado em lugares mais altos. Então, a ideia que a gente precisa transformar na nossa vida é de falar para fazer. Em outras palavras, eu gostava de uma frase que eu via muito de um gerente que eu tinha, é saber fazer acontecer. Saber fazer acontecer. Vou repetir, saber fazer acontecer. Tem gente que não sabe fazer acontecer, então as coisas não saem do papel. Saber fazer acontecer é quando você pega e começa aprendendo que o processo do desejo é o início, depois você tem o planejamento e a pesquisa, depois você tem a análise do que você quer fazer, depois você tem que pedir a opinião para os especialistas, mas tem uma hora que você tem que pôr o pé na água e começar devagarzinho, pela fé, acreditando com todos os meios que você conseguiu criar para você, fazer acontecer. E como é que a gente faz acontecer? Quando a gente se envolve, quando a gente se dedica, quando a gente gasta tempo, quando a gente acredita, quando a gente renuncia. Sem renúncia ninguém conquista nada, a gente precisa renunciar a algumas coisas, muda a nossa mentalidade, evolui, amadurece, começa a ser menos sofredor com os problemas, menos triste com as coisas que não deram certo e começa a acumular vitórias e realizações. E essas realizações acumuladas vão trazendo mais sucesso, mais recompensas, mais vitórias, mais bênçãos. Aí vamos tentar agora, indo para o final, olhar essa questão, como a gente traz isso na vida prática, né? Pensa comigo que existem desejos em várias áreas da sua vida. Tem desejos, por exemplo, na sua vida sentimental, tem desejos na sua vida profissional, tem desejos na sua vida emocional, tem desejos na sua vida de saúde. São várias áreas que compõem você. Se eu olhar todos esses desejos de uma vez, provavelmente eu vou ficar muito angustiado, ansioso, porque eu não consigo mexer com tudo isso de uma vez. Então eu preciso tentar focar um pouco cada área de uma vez, separadamente. Por exemplo, bom, agora eu vou focar na minha saúde, eu vou tentar recuperar isso, eu vou mudar esse hábito, eu vou mudar essa dinâmica, essa dificuldade, para poder fortalecer esse outro lado. Bom, consegui fazer, estou tendo o poder de realizar, era o meu desejo melhorar isso, estou melhorando. Agora vou pegar essa outra área que eu preciso cuidar, preciso trabalhar. Algumas áreas têm que ser mais emergentes, outras são urgentes, outras são prioridades e outras são necessidades. A gente tem que olhar isso. Qual é o emergente? O que está mais roubando teu sono? O que está mais te prejudicando? E eu vou então começar a mudar isso, colocando o meu desejo, né, em ação. A verdade é essa. Muita gente não consegue porque acredita que o desejo em si já é função para você poder viver o teu sonho. Tinha até uma frase assim, querer é poder. E é bonita essa frase. Mas se você pensar em querer só na questão filosófica do desejo, não há poder nisso. Querer se torna poder quando você pega o que você quer e coloca em ação, e vai na direção, paga o preço, e aí vira poder.
É isso que eu entendo. Agora, o bonito desse texto é imaginar um Deus todo criador, poderoso, criador dos céus e da terra, que coloca desejos no coração dos seus filhos, que Ele quer realizar, e Ele não os deixa sozinhos, Ele não os deixa abandonados. E esses desejos que Ele coloca no coração dos filhos faz com que esses filhos possam ter poder para realizar aquilo que Ele também deseja para nós. Lindo isso, né? Então que hoje Deus possa te dar toda a ousadia, toda a coragem, todo o ânimo, toda a força, e que você possa olhar para trás e ver em momentos da sua vida quantas vezes Deus já manifestou assim na sua vida, te dando poder para realizar. Talvez você já tenha terminado sua escola, talvez você tenha terminado sua faculdade, talvez você já esteja fazendo um outro investimento, eu não sei em que momento da vida que você está, mas se você olhar para trás, você vai perceber que houve momentos que você falou: eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho capacidade, eu não tenho recurso, não tenho condição, não tenho sabedoria, não tenho força, e Deus foi lá e manifestou o poder dele sobre você para que você pudesse viver os milagres e as bênçãos que ele tem para você. Então que hoje Deus te dê novos desejos, novas vontades, que venham do alto, que sejam coisas que vão agradar e agregar e abençoar muitas pessoas, que você possa ser a resposta da oração de alguém e que Ele te dê todo o poder, toda a autoridade, todas as condições, todas as portas, ainda que pareça o mais impossível para você, para que você possa realizar aquilo que Ele chamou você e que você no final possa olhar para a tua vida e falar: graças a Deus, eu entrei nessa empreitada, eu achei que não ia conseguir, mas Deus me deu sucesso. Deus te abençoe, uma semana de graça e paz, que seja uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, e tudo quanto fizer prosperará. Não esquece de compartilhar esse canal, não esquece de avisar para todo mundo que a gente tem um canal assim tão bacana de liderança, com tantas entrevistas, e escrever seu like aí e me ajude aí a pegar pessoas que estão no mundo do desejo e transformá-las no mundo da realização. Deus abençoe!